Fala, meus queridos, beleza? Thiago Mangrich aqui. Seja muito bem-vindo a esse mundo fascinante da fotografia e do vídeo, onde cada clique conta uma história e cada frame captura um momento único de nossas vidas. E o programa de hoje ele é um programa muito especial porque eu tenho aqui um dos maiores empresários no ramo da impressão fotográfica, encadernação de álbum, um dos maiores nomes nessa... Guto, é um ramo que a gente depende deles para o nosso trabalho ser reconhecido. Olha que relevância é isso, cara. Cara, é importantíssimo. E ainda mais para a galera da academia também, né? Que é importante o trabalho dele ter essa entrega, porque através da empresa dele, os alunos da fotografia podem ter o seu material assim, ó, apalpável. Exato, ter essa experiência. E o Guto tá falando de academia, de faculdade, de ensino, não é academia de bodybuilding aí, né? Nada disso, porque ele também já foi lutador, ele também já foi vendedor, ele já foi... Enfim, ele é tantas coisas, ele é um ícone na fotografia brasileira, vivo, para estar aqui com a gente conversar. Valdeci! Grande Valdeci, cara, obrigado aí pela tua oportunidade de estar aqui com a gente, um cara que tá sempre viajando em vários eventos, né, palestrando, empresário e tal, pai, marido e tudo mais, mas tá aqui com a gente, cara, nos dando essa oportunidade, cara, fico muito agradecido. Seja bem-vindo. É uma honra para mim, né? Obrigado pelo convite e especialmente porque vocês são da casa, né? São amigos, já trabalhamos juntos, né? Fomos parceiros de trabalho. E é isso aí, a fotografia é algo muito importante na vida das pessoas que elas só percebem isso quando às vezes perde um ente querido e aí não tem memórias, né, e tal. Mas é por aí, vamos falar sobre isso aí. Vamos muito falar sobre isso, porque hoje muita gente te conhece, né, pelo Valdeci da Só Clique, mas poucos talvez conhecem a trajetória do Valdeci da Só Clique, né? Como que foi para ti... Talvez numa época que tu chegou a fotografar, que tu trabalhou por, enfim, várias outras frentes, mas definir e ter essa possibilidade de ter uma encadernadora. E nos dias de hoje, né, no mundo digital, como que a impressão ainda é algo que fica? Legal, Thiago. Eu comecei a carreira na fotografia no momento que eu estava buscando emprego, então eu tinha ali por volta de uns 19 anos. Aí teve duas oportunidades, uma era trabalhar no escritório de um banco e tal, tinha um amigo que trabalhava lá e tal, indicava, eu fui lá, olhei aquelas mesas, aqueles papel, não curti. Aí outra pessoa falou, lá no laboratório fotográfico Corselli na época, estão precisando de um office boy, existia essa função, né? Olha, office boy. Eu já fui um office boy, né? para quem ainda, né, para essa geração, né, como é que é a geração Zoe, né? Zoe, geração Enzo, Zilli, essas coisas tudo aí. Era um ofício, né? É como se fosse hoje um estagiário, né? Enfim, que vai lá, faz a entrega de um documento. Ia fazer depósito no banco. Exatamente. Trabalho burocrático, na rua, né? Pegava... Sim, pegava fila, pegava chuva. Fila, né? Na época se pagava todas as contas ou no banco, nem na lotérica podia, né? Hoje é pelo app, né? Exatamente. As coisas mudaram. E aí eu fui lá e quando vi aquele cenário, aqueles equipamentos do laboratório fotográfico, eu achei fascinante, né? Vou trabalhar aqui, né? Então comecei lá nessa função e quando eu não estava na rua trabalhando, eu ficava observando os técnicos operar os equipamentos, gostava bastante e tal. E daí numa oportunidade o pessoal que trabalhava lá saiu 1, 2, 3 pessoas e o patrão falou, preciso de alguém aqui, será que você não aprende a trabalhar nesses equipamentos? Eu falei, cara, eu já sei trabalhar, só não tenho experiência, né, porque não estou vivendo isso. Ele falou, não, mas eu te dou uma dica. E aí fui, cara, e segui lá, e daí, num momento, mudou de proprietário a empresa. Eram 2 irmãos que eram sócios, um saiu, veio o outro tocar a empresa, e esse outro era fotógrafo. Aí, nesse momento, ele montou junto com o laboratório fotografia, estúdio, né? Fotografia social, vídeo, né? E daí eu aprendi a fotografar com ele e me especializei na época em fotografia de casamento, na época do filme, né? Então se usava lá 5 filmes de 36 poses no máximo para fotografar um casamento todo, né? Cara, olha, é bem parecido com hoje, né? Sim, você que tem aí, ó.
Um recado pra você que tem o dedo nervoso, que você fica metralhando, você imagina ter 5 rolos, 36 filmes. Daí menos de 400 pose, né? E pose quer dizer a foto que você faz, né? Pra quem não... Vamos ter que traduzir. 200 fotogramas, não dá nem isso, né? Não dá nem isso, cara. 5 filmes. Que loucura, cara. Não, isso era para casamento com muito convidado, senão era 3 filmes, cara. Era 100 imagens feitas para registrar o evento. Senão era só aquela... Bem, antigamente, eu lembro do meu TCC, quando fui fazer a pesquisa para saber a história da fotografia de casamento, antigamente, como que era feito o registro, né? O retrato. Sim. Rolava lá a cerimônia. Enquanto estava rolando a cerimônia, o fotógrafo estava montando a sua câmera fotográfica numa antessala para colocar lá a pólvora, colocar a câmera, ajustar o que precisava ajustar, para quando acabasse o casamento, o noivo, a noiva saía, vinha fazer o seu retrato de fotografia ali, que loucura, né? Queimava a pólvora, bum, aquela explosão, tinha-se o retrato e ia embora, ia para festa, sei lá, ia qualquer coisa. E só se tinha uma foto. Um clique. Era um registro, né? Imagina agora nessa época aí, que já tinha um pouquinho mais, agora é a nossa época que o pessoal senta o dedo, né? Quando eu comecei, as câmeras não tinha motor, era tudo no dedo, né? Tudo analógico, diafragma manual, velocidade, flash também não tinha ETTL, nenhum recurso, né? Você regulava cada distância, você regulava um diafragma, né? Para poder controlar a luz. Uhum. Lente zoom não existia também, né? Você trabalhava com 3 ou 4 lentes fixas. Depois veio a zoom, depois... pesada, né? Tudo de ferro, né? Aquelas câmeras... E o frata esquentando na coxa, né? Frata sem a bateria. Tem poucos dias eu tinha um lá na empresa. Tinha alguns, né? Equipamentos antigos. Aí doei lá para a câmera criativa. Vocês já tem uma coleção aí. Sim. Um grande abraço pro Radilson, né? Já teve aqui também nosso programa aqui. Grande amante da fotografia, né? Professor, entusiasta e tal. Sim, um grande mestre. Então foi isso. Daí lá em Chapecó, depois eu decidi migrar para Florianópolis. Conheci Floripa, me apaixonei por Floripa. Digo, eu vou viver lá. Vim para cá. Trabalhei acho que 2 anos num laboratório que não existe mais, na Grande Florianópolis. Depois trabalhei no Foto Campinas, que ainda está no mercado. E sempre com o sonho de ter o próprio negócio. Aí... Logo que casei, já me demiti, né? Alegria para a esposa, né? O cara casou, 30 dias depois pede demissão. E aí, vou começar um laboratório voltado ao fotógrafo profissional, porque sempre eu vi uma brecha. Os laboratórios atendiam varejo e profissional. E eu, o profissional é um cara que tá aí, fui nessa paixão, né? Na época tudo analógico. Compramos equipamentos de laboratório. Aí um tempo depois também veio a tecnologia digital, então ali também a gente teve que tomar uma decisão. Seguimos no mercado, então tem que trocar todo o parque de máquinas. Né? Então todos aqueles equipamentos que eram utilizáveis na época passaram a ser ferro velho, né? A gente teve que pagar para uma empresa retirar de lá. Do dia para a noite não teve mais nenhum valor. Daí digital e até hoje. Depois surgiu a questão da encadernação. No início, normalmente, tinha empresas que eram encadernações só, né? Lembra que tinha em Biguaçu lá o Azevedo, né? Nossa, é verdade. Henrique Azevedo. E quem era laboratório, impressão de fotografia, só imprimia. Mas aí surgiu a necessidade de sincronizar, fazer tudo, né? Porque, leva para cá, leva para lá. Levava 6 meses para se encadernar um álbum, né? Hoje, quando dá 15 dias, já o cliente está reclamando que é muito tempo, né? Mas... Hoje tudo está muito rápido, né? A pessoa tem exigência, as pessoas têm exigências, né? De que tudo seja para agora, né? Sim. Se a internet está um pouquinho lenta, o pessoal quase infarta, né? Exato. Cai da cadeira, né? E aí estamos aí, a Só Clique existe há 26 anos. Caramba, já 26 anos. É tempo, né? A gente passou por todas essas transições. Tem a questão que tem uma galera que perdeu registros imagéticos das suas famílias e filhos, começou a registrar só em arquivo digital, principalmente quando surgiu a câmera digital para o amador, né? Não, agora eu não gasto mais para mandar revelar ou imprimir a foto, deixo no computador. Mas daí daqui a pouco o computador sabe como é que é, né? Deu um pau no computador, ponto. Sim. Esses dias uma pessoa das minhas relações de amizade, né? Trabalha num outro ramo, e de vez em quando eu encontrava ela, eles têm 2 filhos pequenos, ela me falou, tem que mandar revelar umas fotos. Eu falei, seleciona, né, as melhores, manda para mim, claro. E vou ter que mandar revelar umas fotos. Eu, tá
quando quiser. Ficou aquela coisa, né? Aí um dia eu cheguei lá, eles têm uma oficina mecânica. Falei, e aí, tudo bem? Ela falou, não. Falei, o que houve? Tu não acredita, eu viajei, meu celular é um pau, não abre mais, nem na assistência eles conseguem tirar os arquivos. Eu perdi a história de 2 anos do meu filho mais velho que estava no celular. O que tem de imagem foi o que a gente contratou uma fotógrafa que fez os ensaios de gravidez, de newborn, e daí imprimiu algumas fotos e entregou como parte do trabalho. Mas o resto que eu registrei 2 anos, que era aí milhares de imagens, se perdeu e... Cara, isso mostra assim, a importância que tem o registro fotográfico e a responsabilidade que o fotógrafo tem de documentar. E isso vai... Aí é uma esteira, né? A importância de fotografar, o você fotografar essa importância, o você saber como cobrar essa importância, Sim. saber como vender, como entregar, como que a gente vai formatar isso, né? Porque é algo que não se volta mais atrás, né? Não. Isso é só uma história, né? De tantas que tu já deve ter ouvido. Milhares, né? Chega até a gente centenas, né? É interessante que agora, infelizmente, né, a tragédia que a gente teve o ano passado, acho, aquelas enchentes no Rio Grande do Sul, né? Onde muitas famílias perderam tudo. E o pessoal voltava em suas casas lá, alagadas, e o que recuperava eram os álbuns fotográficos. Então, muita cena de gente lavando a foto e salvando a memória da família, a história, né? Fotos de avós, bisavós, filhos, pais, que nem, né, estão mais entre nós. Mas a importância, né? E eu acho assim, Thiago, eu sempre sou suspeito, né? Eu sou um fornecedor de impressão. Mas você não imprimir algo para entregar para o seu cliente, seja algumas impressões ou um álbum, dependendo se é um casamento, é como você ter ideia de um livro e não imprimir esse livro, não publicar em lugar nenhum. Né? Então, não se consegue perceber valor agregado quando você entrega algo digital para o cliente. Claro, hoje com a tecnologia, a rede social e tal, tem imagem que a pessoa vai consumir digitalmente, né? Nós estávamos falando agora de foto de perfil, né? Para WhatsApp, rede social. Mas eu prego muito essa questão de que o fotógrafo tem uma responsabilidade, ele é um contador de histórias da vida de outras pessoas. Então, a responsabilidade dele de orientar o seu cliente. Cara, é importante por isso, hoje você não vai dar importância, né? Mas você vai ficar no arquivo digital, pode se perder. E tem um estudo que fala disso, né? Se eu não me engano, é de 3 a 5 anos, todo arquivo digital desaparece. Não sei se tu já viu esse estudo. Não. Até eu vou ver se eu localizo. Eu fiquei até agora preocupado. Porque você tem que comparar, não pode comparar o consumidor lá, final, que você entrega teu trabalho de fotógrafo, com a gente, que é profissional da área. Você tem backup, triplo backup, você tem backup na nuvem, né? O usuário final, cara, se o fotógrafo entregar um pendrive, ele bota na gaveta em casa. Sim. Um dia ele vai botar o pendrive no computador, não abre mais, né? Ou... Eu até costumo usar um exemplo, claro, radical, né? No meu tempo existia o zip drive, né? Você não sei se conhecer. Sim. Depois o disquete. Então você imagina se a história da minha vida e da tua tivesse registrada em imagens e salva num disquete. Você vai ler onde hoje? Disquete. Um zip drive. Não, você vai ter que ir para o museu achar um computador que rode um zip drive. O CD também, uma coisa quase extinção. O Blu-ray, que era a evolução, né? Então, e a fotografia impressa ou revelada, né? Tem esses dois termos aí que hoje em dia se confundem, mas ok, né? Tanto faz. A gente chama de impressão quando é feito à base de tinta e revelação quando é um processo químico, né? Prata e tal. Ela fica, né? Permanece. Lá em casa tenho foto de bisavô. Pô, já pensou se tivessem salvo essa imagem na mídia da época, né? Acho que na época não tinha mídia digital nenhuma. Já tinha se perdido, né? Sim, exato. Então, tá acontecendo no mercado isso. A galera tá voltando a consumir foto revelada ou impressa, por conta de essas más experiências, infelizmente, de ter perdido um momento da história da família, do filho, enfim. Mas isso, aí eu vou dar uma cutucada aqui bem, pra gente começar a polêmica, fogo no parquinho. Isso vai de uma questão cultural, de uma questão do fotógrafo posicionar isso. Como é que tu interpreta que, poxa, o fotógrafo, claro,
ele como um meio de comunicação, de transformação, de documentar e etc., ele tem essa obrigação de vender mais um produto ou de documentar uma história? Porque muito se discute essa questão de tipo, beleza, você pode ganhar mais dinheiro com o álbum, mas o álbum você vai ter um custo, aí você vai ter que vender com uma margem, mas vai ter que fazer mais uma venda, enfim. Como que tu percebe essa questão desse retorno, né, das pessoas terem essas fotos novamente impressas? E qual que é a responsabilidade que o fotógrafo, não sei se vou falar precisa ter, seria a melhor maneira, mas que ele poderia agir, né, para manter isso vivo, né? Até porque fotografia é escrita com a luz e ela precisa ser impressa em algum lugar, né, para se contar essa história, porque antes era assim. Sim. Né? Por que hoje não é? Então, Thiago, eu penso assim, se você levar o teu carro no mecânico, você espera que ele te dê uma solução completa. Que o teu carro saia dali funcionando bem, enfim, com a revisão feita, né? Não só, cara, não fiz um diagnóstico aqui no scanner, vou te mandar pelo WhatsApp as informações de qual é o problema. Não é um clínico claro, geral, né? Estou sendo radical. Mas eu acredito que se eu sou um cliente, vou me casar, ou vou fazer aniversário de algum filho e vou contratar um profissional, eu espero que ele me oriente 100% do que é o ideal para mim. Né? Eu não tenho noção do que é ideal para mim, de repente é o necessário. Então cabe, na minha opinião, ao fotógrafo, não é forçar, não é obrigar, né? Mas orientar o seu cliente da importância. E eu acredito também que, além de documentar essa história dessa família, né, que vai perpetuar aí por gerações, certeza, né? Você deve ter fotos lá do casamento do teu pai, dos teus avós, né? Sim. Então, vai contar histórias por gerações. Tem a questão de... Me perdi agora. Já volto. Vai ali e volta aqui. Me atualiza. Não, a gente estava falando sobre a questão da importância da fotografia impressa, né? Sim, boa. E as pessoas estarem voltando a ter esse material impresso, né? O cliente final, ele é o rei, né? O cara que paga é o que manda. Mas cabe ao profissional de qualquer área orientar do que é o melhor para o cliente. Né? Ele, se você disser, não, eu te entrego os arquivos digital e tal, ele, ok, né? Sim. Então, depende. Eu acho que tem duas coisas. Uma é a cultura da galera que quer consumir digital e não, né, a nova geração que não vê a importância do impresso, né, e faz parte, é cultural, né, é cíclico isso. E também tem o fotógrafo que ele, vai dar um trabalho, tem que diagramar, mandar para a encadernadora, receber, entregar. Por outro lado, o benefício que o fotógrafo colhe com isso, ele entrega um trabalho que eu até esse dia fiz uma postagem lá, com um final feliz. Cara, eu fotografei o teu evento, imprimimos um álbum, tá aqui, você vai mostrar para os teus filhos, você vai mostrar para os teus netos, né? E assim por diante. Então, além disso, o fotógrafo também pode ter uma renda a mais vendendo esse produto impresso e tal. E o que eu noto, Thiago? Uma coisa que às vezes os fotógrafos me falam, mas o cliente não quer. Daí ok, o cliente é rei. Mas lá a gente, como fornecedor, e está na internet, posicionado, muito consumidor final procura a sua clique e quer fazer um álbum de casamento, porque o fotógrafo do ensaio da família, porque o fotógrafo não ofereceu. Até assim, tem um fotógrafo de Florianópolis, bem famoso na área de fotografia de grávidas. Eu gosto bastante do trabalho dele. E por coincidência ele fotografou, fez um ensaio de gravidez da esposa de um amigo meu. E esse amigo meu, cara, eu queria uns álbuns, já pedi pro fotógrafo. E o cara disse que vai passar, vamos combinar, vamos fazer. E o cara tem um poder aquisitivo excelente, né? Não era problema de dinheiro para ele. Daí passou mais um tempo, passei lá, tomar um café na padaria do meu amigo. E ele, e o cara não faz os álbuns, não me atende. Tá, mas o que ele mandou para você? Cara, ele mandou 2.000 e poucos arquivos num ensaio de gravidez. Tá aí o trabalho. Ele disse, cara, até para mim selecionar, fazer a curadoria disso, eu não tenho tempo, não tenho conhecimento. Ele falou, tu me ajuda? Eu falei, cara, tu já falou com o fotógrafo 2, 3 vezes, não tem jeito, eu vou te atender. Né? O caminho seria o fotógrafo. O que eu posso fazer para ti? Ele falou, cara, eu vou te mandar esses 2.500 arquivos, você seleciona as fotos e monta um álbum para mim.
E aí ele fez. Aí ele fez isso com o último filho, com o filho anterior, porque o mesmo fotógrafo não tinha entregue nada impresso. Então, assim, o fotógrafo deixou o trabalho pela metade, na minha opinião, né? Sim. Não concluiu o seu trabalho junto ao seu cliente. E outra coisa, se o fotógrafo entrega algo impresso para o seu cliente, cara, tá lá num porta-retrato, num álbum na casa do cliente, e a segunda pergunta para a pessoa é quem fotografou? Ou tá lá a tua logo, né, no final do álbum. Então também divulga o teu trabalho. Mas principalmente, na minha opinião, é a responsabilidade que o fotógrafo tem ou deveria ter de contar essa história e deixar bem registrada para aquela família que ele se envolveu. Sim. Porque o trabalho de fotógrafo é diferente de uma outra profissão. Você está envolvido ali com um momento da vida da pessoa que normalmente são momentos muito especiais, né? Um nascimento, um aniversário de filho, casamento. Então, pô, cara, vamos registrar isso da forma melhor possível para que essa família relembre esses momentos felizes lá daqui a 10, 15 anos, né? Sim. Ô, Gutão, e aí? Tu tens revelado foto? Agora peguei. Agora eu quero ver que o Guto, ele é um cara preparado. Cara. Eu vou te falar o seguinte, eu tô vivendo esse momento, né? A gente minha esposa contratou uma fotógrafa, né? Lá dos ingleses. E agora a gente tá completou um ano e agora a gente tá na curadoria das fotos para fazer um álbum. Então é super importante, a gente vai lembrar dela, a Débora, dar um abraço para ela, mandar um abraço para ela. E assim, ó, é super importante o carinho que esses profissionais têm com os clientes, né? De poder proporcionar um álbum. Ela falou assim, vocês querem um álbum no final da sessão? A gente fez sessão mensal. Com certeza, cara, porque é materializar o trabalho da pessoa, né? Dedicação, aquilo aí. Então a gente sempre vai se lembrar dela e acaba sendo, querendo ou não, um cartão de visita do profissional. Sim, sim. Cara, tá ali, vai ser lembrado. É uma profissional que já é recorrente, né? Ela fez os meus sobrinhos, né? São gêmeos. Legal. Então é um profissional que acompanhou todo um ano de vida do Lucas e do Arthur, meus sobrinhos. E com certeza a gente contratou ela para fazer da nossa filha, porque fez uma entrega perfeita. Ela fez o álbum dos meus sobrinhos também. Então eu acredito que querendo ou não, é a assinatura do fotógrafo. É aquilo, ó, eu fotografei, eu fiz um trabalho para vocês e ficou aqui. Então todo mundo que chega lá em casa vai ver o trabalho do Thiago. O Thiago fez o ensaio de gestante da minha esposa, a gente encadenou. O Thiago fez a curadoria das fotos. Cara, eu mostro para todo mundo que chega lá em casa, ó, quem é que fez? Thiago, pô, que foto linda. Então é uma maneira de ter o seu trabalho sempre visto, né? Ninguém vai abrir um computador e vai mostrar um ensaio de gestante. Fica até meio estranho, né? Chega uma visita na tua casa, tu fala, só um momento, né? Vou botar numa tela, né? Não é comum. Não tem a experiência, eu acho, não tem a vivência, né? A gente tava falando sobre isso, mas eu ia te fazer justamente essa pergunta, né? O álbum físico, ele ainda é relevante ou ele virou uma peça de museu? Legal, Thiago. Cara, o que eu percebo no mercado, né? Tem fotógrafos que entregam um álbum em cada trabalho que fazem. E daí reportam pra gente que, pô, o cliente quer, primeiro ele compra, porque quando ele vem para uma reunião no meu escritório, tem álbuns para ele ver, então ele tem noção daquilo que pode ser entregue para ele. E aí tem fotógrafos que dizem, o cliente não quer. Mas aí tu vai ver, o cara não tem um álbum de portfólio para mostrar para o cliente. Como é que tu vai vender um álbum mostrando na tua tela ou explicando para o cara, é um troço assim, quadrado, cheio de foto. Você tem que ter, né? Normalmente a gente compra por impulso, né? Nós latinos olhamos com as mãos as coisas, né? O cara quer tocar, sentir, se imaginar ali. Então tem fotógrafos que trabalham dessa forma com o álbum. Olha, meu trabalho inclui um álbum. Então se eu não quiser álbum é mais barato? Não, o trabalho é o mesmo preço. Isso é porque o meu trabalho é isso. Consiste em capturar, tratar, selecionar, né? E te entregar um material pronto. Aí tem fotógrafos que não, preferem, inclusive, não, tá aqui os arquivos, se você quiser eu te indico a encadernadora e acontece. Então eu acho bem estranho, né, cara? Então quer dizer, o consumidor quer. Tu desse um exemplo ainda há pouco sobre isso, sobre às vezes uma necessidade do terceiro, do final, do cliente que está lá, procurar vocês. Não faz sentido algum. O cara que está com ele ali na mão. E noto também outros fotógrafos, alguns trabalhando da seguinte forma: preço do meu trabalho é esse, aí tem opções de álbum que são esse, e o preço de custo da encadernadora é isso, você só vai pagar isso.
tem o meu trabalho de diagramação. Uhum. Deixa bem separado que, olha, o meu trabalho de fotógrafo é X, né? De ir lá capturar, usar minha criatividade. Sim. E o trabalho da encadernadora é esse, você pode inclusive pagar diretamente lá. E nós temos clientes assim, é bem interessante. Sim. Onde a gente acaba mandando o link lá pro fotógrafo, próprios noivos, né? Passar o cartão deles, parcelar, enfim. Tu acha que o fotógrafo ele acaba desvalorizando o seu próprio trabalho por não oferecer um álbum? Eu não tenho dúvida, Thiago. Tem um ditado que tudo que se torna digital é desvalorizado, né? E aí eu vou usar como exemplo a música, né? Tempo do vinil e tal. Acho que você viveu isso um pouquinho, né? Um pouquinho. Depois veio o CD e tal. Cara, hoje não se vende mais CDs, né? Tá, ok, tá lá no Spotify, outros apps de música e tal. Os caras vivem de show, né? Mas perdeu um pouco o valor, né? Sim. Uma coisa também, Valdeci, você falou sobre não se vende mais CD e a gente lembrava do disco, né? O disco tinha lado A e lado B. Sim. Tinha 10 faixas do lado A, 8 faixas do lado B, 8 faixas do lado A. Tinha um encarte. Tinha tudo isso. E a gente vai vendo, hoje, o mundo da música tá resumido em um single. É uma música que o artista lança. Não é um CD de 10 músicas, 12 músicas. Exato. Ele lança um single. Então, olha como tá mudando a nossa maneira de consumir as coisas. Tanto foto, quanto áudio, quanto filme. Você via um filme, você sentava e assistia 2 horas de filme. Hoje você quer séries, 40 minutos, 30 minutos, 15 minutos, uma série. Então, a gente tem que estar em mudança. E o que a SoClick hoje tem de material, de produto, pensando nessa mudança de mercado de consumo? Certo. A SoClick hoje possui todas as soluções para o mercado fotográfico profissional. Ou seja, o cara quer um álbum, quer somente a impressão de ver algumas fotos, quer um quadro grande, quer uma plotter, quer um canvas, que é um tipo de fototela feito impresso por equipamento. Então a gente tem fotoproduto, que também por incrível que pareça, tem gente que diz, fotoproduto ninguém compra mais. Não compra, cara. Tem estúdios que vende ali num ensaio infantil, vende um quebra-cabeça, um imã de geladeira, não sei o que, né? Tudo, deixa o template pronto ali, né? O Thiago, que é diagramador, sabe, né? Deixa o layout só encaixa o outro cliente ali e oferece para o cliente, e aí vende. Então, assim, eu vejo 2 ou 3 tipos de fotógrafo. O que vende e conclui o seu trabalho com algo impresso e não abre mão disso. O que dá a opção para o cliente escolher se quer ou não, e eu acho bem bacana essa ideia, né? O cliente sempre é o rei. E também tem o cliente que, não, meu trabalho é digital, é isso, ok. Eu acho que é mais de 3, vai ser 4. E tem uma galera, cara, tem um cara em Tijucas, que eu chamaria ele um dia para gravar com você. Claro. Que ele vende um ensaio, cara, ele faz em escala industrial. O atendimento dele é por IA, tudo, agendamento, tudo, pagamento, tudo. E é um ensaio de 1 hora de uma criança. E aí a galera fala, pô, mas você vende a R$80, 79, né? Muito barato, tá depreciando a profissão e tal. Ele falou, cara, eu nunca vendi o ticket mínimo. Chega ali, mas claro, ele tem uma linha de produção, a mãe com a criança sai do estúdio, já vai ser atendida, já vai selecionar as fotos ali. E a pessoa compra. E aí nisso, cara, ele além de vender as fotos impressa, ele vende muito fotoproduto. Um calendário, porque a mãe quer dar para avó, para madrinha, para tia, não sei o quê. Sei lá, uma caneca. E aí vai agregando venda. Esse cara fatura muito, muito bem, vendendo um monte de coisa. É que nem a van, né? Tu vai lá, tu não compra uma coisa só, né? Tu sai com uns copos, umas toalhas. Exatamente. Tu vai comprando, sente uma roupa. necessidade de alguma outra coisa, né? Então, se a pessoa vê, né, quem tem estúdio, faz atendimento presencial aos seus clientes, o fotógrafo, tenha isso exposto lá, porque o cliente compra. E noto também, em conversa com a Paloma Shell, você lembra dela, né? Sim. Ela se mudou para os Estados Unidos e lá ela falou que o consumidor americano, todo ensaio gera algo impresso, álbuns, quadros,
fotos impressas, álbum. E lá eles estão um pouquinho na nossa frente, como sempre, né, na tecnologia. Lá ela dispõe de um sistema que ela carrega os arquivos num sistema, fica disponível lá, vai o link para o cliente e a encadernadora de lá, né, lá talvez tenha outro nome, mas enfim, o laboratório fotográfico de lá, é ele que oferece esses produtos para o cliente final. Um calendário, um quadro, uma fototela, uma caneca. Então o cliente tem lá as opções, seleciona, a empresa tem o arquivo do fotógrafo lá no seu servidor, imprime, entrega para o consumidor final e passa a parte do fotógrafo já direto para ele. Então, todo mundo ganha. O fornecedor, que produz, o fotógrafo. E ela falou, e é uma venda que eu não tinha, cobrava uma sessão aqui, o atendimento, daí aderi a esse sistema e a galera está comprando muito e eu estou ganhando mais dinheiro com as vendas extras do que o trabalho, o trabalho inicial ali, né? O primeiro pacote. Eu acho que às vezes o pessoal não tem uma percepção que o nosso trabalho não é só uma captação. O fotógrafo ele precisa ser um vendedor. Ele precisa saber quais são os produtos que ele vende. Ele vende a captação, ele vende a edição, a diagramação, o álbum, a foto impressa, a caneca, a camisa, qualquer coisa que vai botar uma foto impressa, enfim. E entender o que se pode agregar de valor ainda mais para o teu cliente, né? Que eu acho que as pessoas ainda têm um pouquinho de dificuldade de oferecer um algo a mais. Eu não sei se é dificuldade ou é preguiça, né? Aí, pode ser ambos. Vai dar uma cutucada aí no mercado, né? Eu lembro, Thiago, que uma vez um fotógrafo me procurou quando a SoClick era lá no centro de Floripa ainda. Falou, vim conversar contigo e tal, porque ele tinha se formado curso, acho que era no Univale, que tinha curso superior de fotografia. Curso, não sei se era superior, né? Tecnólogo, né? Tecnólogo. E daí fiz curso, não sei mais o que, mas não sei o que, lá na câmera criativa, e agora qual que é o caminho? Daí eu falei, cara, já que tu gosta de estudar, tô percebendo, procura um curso de venda e de gestão financeira, de vendas, um curso de vendas. Ele me olhou assim estranhamente, né? Eu disse, cara, você tem que ter tua parte de empresário, porque aí tem o seguinte, eu acho que, não sei se tu já percebeu isso, provavelmente sim, o fotógrafo tem por ele ser fotógrafo, ele tem uma veia artística muito forte. É por isso que ele, né, faz o que faz. E às vezes ele esquece de ser empreendedor, vendedor, e que precisa ganhar dinheiro, que precisa pagar o boleto também no final do mês, né, como todo ser humano. Exatamente. E aí, se ele não for um bom vendedor, cara, não adianta ele ter uma arte espetacular. Eu tenho lá clientes na SoClick que, cara, eu falo assim, dá até uma pena, porque o cara tem um trabalho de artista. E eu sei que o cara não ganha o suficiente, eu poderia ganhar muito mais com o trabalho dele, porque ele não é vendedor. Sim. Né? Exemplo esse fotógrafo que fotografou um ensaio lá de gravidez da esposa do meu amigo, e mesmo o cliente insistindo muito, ele não produziu o álbum. Essa questão de entender também o perfil, né? Saber que você... além de ser um profissional, se você não tem aquele perfil de vendedor, mas, cara, se capacitar, buscar uma capacitação, buscar um treinamento, porque a gente só vende aquilo que a gente oferece. Sim. Não tem outro ponto. Então, se a gente não mostrar para as pessoas que você pode fazer o batizado, né, da criança, você pode fazer o nascimento, você pode fazer um ano, você pode, se você estiver na profissão ainda, você pode fazer o 15 anos, você pode fazer, quem sabe até o casamento, né, da pessoa que você, dependendo da trajetória toda que você está na família, né, enfim, imagina, eu fotografei, né, alguns clientes que a gente acompanhou até um certo tempo, e um bom tempo. Então, se você se torna um fotógrafo da família. Sim. E aquela família tem um álbum impresso, tem um quadro exposto na sala e tantas outras coisas, né? Mas, Valdeci, para a gente mudar um pouquinho o nosso foco e ir já para o nosso finalmente aqui, que o papo tá bom, né, Gu? Tem que fazer a parte 2, tem que fazer a parte 2 aqui, né? Fazer um seriado aqui com o Valdeci. A dúvida que não quer calar, fotolivro ou álbum encadernado? Álbum encadernado, ok. Antes disso, eu queria colocar uma outra coisa ali, um pouquinho no assunto anterior. A questão que hoje, se o fotógrafo não se diferenciar
na entrega do seu trabalho para o cliente, ele vai competir com um smartphone, com a inteligência artificial, que hoje está capturando imagens, Sim. capturando e tratando absurdamente bem. Então, qual é o diferencial dessa pessoa contratar um profissional para capturar seu evento, ou chamar uma amiga ou um amigo para lá com o celular registrar? Então, só um adendo aí, né? Boa. Fotolivro e álbum encadernado. O que acontece? O álbum encadernado, ele é feito normalmente com fotografia à base de revelação. Então, a SoClick produziu uma época o fotolivro, daí nesse caso é impresso gráfico, né? A gente separa assim, né? O mercado talvez chama tudo de fotolivro, né? Um pessoal mais jovem. A ideia é justamente a gente falar essa diferença para esse pessoal. Então, o que eu penso? A gente melhor. deixou de fazer o fotolivro porque eu percebi que não era um produto durável, voltava muito o livro, que a pessoa estava manipulando, olhando e arrancou uma página, ficou com uma página na mão, que é um impresso gráfico. A fotografia ela é muito resistente, a fotografia revelada, né? Ela pode, que nem eu falei, no Rio Grande do Sul lá teve enchentes e tal, você pode pegar uma fotografia que estava na lama e lavar com água e sabão, pendurar, secar, né? Você vê nos filmes lá que a galera ainda... Porque era um processo molhado que a gente chama. Não apaga, não muda a cor, né? Enquanto o processo gráfico tem um tempo determinado de duração. Mas assim, de novo, né, o rei é o cliente final, né? O cliente gosta mais porque é mais fino, o cliente prefere o álbum fotográfico. Hoje a questão da qualidade de cores, não dá para dizer que um é melhor que o outro. O gráfico ele tem uma capacidade hoje, a impressão gráfica digital muito grande de imprimir cores verdadeiras e bonitas e tal. Então isso não. É uma questão de gosto. A SoClick optou por fazer produtos bonitos e duráveis, porque a gente entende que, a gente quer que o bisneto desse casal que está casando hoje veja essas fotos. Enquanto que o fotolivro a gente não sabe, né? Sim. Eu lembro na época que eu ainda fazia esse material com fotolivro, cara, se tinha muita diferença de uma lâmina de uma página para outra. Então, quando tu vê uma lâmina inteira e aí tu vê as páginas, cara, essa página aqui e a foto era inteira, a mesma. Cara, era uma mudança de cor absurda, Sim. né? Então, acho que ter esse equilíbrio, ter essa qualidade, eu acho que só realmente o material impresso pode ter, né? Eu não acompanho mais porque eu parei de fazer as impressões. Então, não sei como que está hoje mais o mercado desses fotolivros, porque todo o material de livro eu faço álbum encadernado. Sim. Então, o fotolivro eu parei por muitos anos de fazer. Então, eu lembro que era uma época que se tinha muitos acertos a serem feitos, né? Enfim, por se tratar de uma impressora com jato, né? Que é totalmente diferente do que um processo, né, de revelação, exatamente, né? Eu noto o seguinte, Tiago, que o fotolivro ele veio numa onda da indústria, né? A indústria sempre está criando coisas para vender, né? Com o discurso de que ecologicamente era melhor, mas não faz o menor sentido, né? Ambos usam materiais da natureza, né? Para fazer o papel e tal. Então, eu concordo contigo quando você fala que o fotolivro ainda é um pouquinho, uma página diferente da outra, a cor, porque é um equipamento muito automatizado que tenta fazer um ajuste de cor, um white balance, né? Só que daí tem isso, né? Aí, de repente, pega uma foto da pessoa, o rosto metade de um lado do lado, tá 2 tons de pele, né? Sim, exato. Então, justamente por isso. O que eu penso? Acho que o fotógrafo tem que sempre buscar o melhor produto para entregar para o seu cliente, porque o cliente ele não vai falar, mas essa encadernadora aqui, essa gráfica não é boa. Ela vai falar, o Thiago Magriche não é um bom fotógrafo, porque me entregou um trabalho estranho. Eu acompanhei isso com as empresas de formatura. A gente já atendeu praticamente todas as empresas do estado, hoje não atende praticamente mais nenhuma, né? 2 ou 3. E num momento eles deixaram de fazer a fotografia revelada para fazer um impresso gráfico, porque é mais barato, o custo é menor e tal. E daí as minhas 2 cunhadas que tem loja para consumidor final de fotografia, elas que vem de formando aqui com o álbum para ver se a gente repete, se a gente faz um álbum fotográfico, trazem o CD, porque na época vendia o CD junto. Mas o que acontece? Não, é que as fotos são num papel tão fino que ele está enrolando, né? Tá empenando.
E as cores, nada a ver, o meu vestido era um tom de azul, parece roxo. E aí... Aí né, vai longe os problemas. aí né? o cara, né? Mas O impresso ele não tem como substituir. eu Todo acho esse que não. processo que vocês fazem lá tem um processo com bastante cuidado. Ainda assim, se mantém o artesanal também, Se mantém. né? Porque é um processo de montagem, Muita mão de obra. muita né? mão de obra que se Tem- tem lá, né? Enfim. Mas, Valdeci, pra gente ir pros nossos, finalmente agora, verdade, vou te fazer 3 perguntas e Ok. o que bater no coração primeiro, você... Que perigo. O que te inspira todos os dias? Então, cara, hoje bastante a família, né? Você que tem família sabe disso, filhos, né? Uhum. Mas eu sempre fui motivado, sempre fui um apaixonado por aquilo que eu faço. Eu acho que a fotografia conta histórias, que nem eu te falei, histórias de momentos felizes das famílias e tal. Eu acho isso fascinante, né, cara? Então, ainda tô aí lutando, né? Já me perguntaram, pô, mas tem outros negócios? Tem outros negócios. Mas, cara, não é pelo dinheiro, Uhum. né? É missão, né? Uhum. Missão de vida. E falando de projetos, né? Qual que é o projeto que ainda falta você realizar? Boa pergunta, tá faltando pouca coisa. Mas eu acho assim, na minha fase de vida, né, acompanhar os filhos agora, né, já tem um adulto pelo menos, e eu quero ainda ajudar o mercado fotográfico a voltar a valorizar mais a fotografia impressa. Não só por conta de que eu sou um fornecedor desse produto, mas com essa preocupação de que, pô, de repente histórias vão ser perdidas no mundo virtual aí, né? Que a galera bota na rede social, ou mesmo que bota numa nuvem aí, né? Uma época sumiu uma nuvem famosa aí, não sei se tu lembra. Do dia para noite, ninguém mais teve acesso. Tinha muitos profissionais que usavam. Então isso, contar a história das pessoas, deixar isso bem registrado, para mim é a missão. Para fechar, que imagem você gostaria que o mundo lembrasse de você? Legal. De alguém que registrou com muita eficiência a imagem da vida das pessoas. Aí ficou bem filosóficos, né? Ficou. Daqui a pouco já vão sair poetas filosofando, aqui. né, cara? Exatamente. Assim, cara, muito obrigado. Thiago, pela também. tua presença. Sei que, né, esse teu tempo aqui com a gente é um tempo de muita qualidade, de muito empenho que você veio aqui. Nos dá aí tantas, né, mentorias 0800 aqui pra galera aí que tá tranquilo. começando. Acho que a ideia do nosso projeto é justamente isso, né? De a gente trazer pessoas dos bastidores, né? Que estão ali todo dia na manutenção, ajustando, arrumando, para contar essas histórias aí, a gente aprender um pouco mais sobre isso. Sim. E você não vai embora do nosso programa aqui Opa. sem levar essa lembrancinha Oh, especial. Que chique. Feita pelo Obrigado. nosso querido Guto Vamos até olhar Campos. aqui. Não, olha aí, porque eu fico curioso mais do que o convidado, porque é sempre Então, vamos olhar, né? é sempre uma peça diferente, é sempre Ó. uma cor diferente. Eu acho que o cara foi... Ô, Gutão, isso aqui Ó, o cara- é uma peça especial, né? Feita só pro Valdeci, é isso? Com Isso. certeza, Thiago, mas eu não vou mudar de câmera aqui, porque eu quero ver também, eu tô ansioso para ver qual que tu pegou aí. Não vou mudar, não vou jogar aquele- para mim. Foi Não muito joga pra mim não, assertivo. Thiago. Deixa eu ver, abre, mostra aí pra câmera aí, cara. Uhum. Olha lá. Top. Meu Eu adoro café, Deus né, do então- céu. Que coleção é essa, Guto? Super, Cara, super. essa aí é a coleção Valdeci, tá? Só ele tem. Ó. Essa única. É filho Coleção único de mãe Chapecoense. solteira, né? Top, top, Mas top. você pode adquirir outras coleções através Boa. do site, né, Thiago? Ó. campoceramica.com.br. Entre lá, conheça as Depois eu coleções vou querer atuais. isso detalhado no meu WhatsApp, esse link. É, Porque claro. Com certeza. eu acredito que isso aqui seja da mesma fonte. Todos esses aqui, ó. E eu já tinha Prato, gostado tudo. muito quando Sim. vocês me serviram esse café aqui. O café ficou diferente, né? Sentiu que o sabor era diferente? Não, mas eu gostei de tomar nessa xícara. A ideia era pra ser um sabor diferente, porque foi feito pelo Guto Campos, Ok, entendeu? não, muito bem, Mas, parabéns. ô, Thiago, né? falando em venda, eu não vendo sabor, tá? Eu vendo a peça. Tu vendo Eu experiência. vendo a experiência. Boa. O sabor daí fica de conta a É por conta conta do do cliente, né? café, Cada né? um tem um sabor Exatamente, diferente pô. aí, eu fico O- neutro, né? mas- Tá, Guto, desculpa, tu falasse ali qual é o teu site mesmo? É gutocamposceramica.com.br. Entre lá, legal. conheça todo o conceito de como é feita essas peças, né? Tem uma aqui também que é a única aqui do estúdio, que fica aqui no estúdio do Thiago. E tem várias peças lá, né, Thiago? Pra Totalmente quem quiser, exclusivas, pra quem exatamente. quiser. Quem E quiser. empresa, né, cara? Empresa, Claro, se você que, com você que tem certeza. empresa aí, que tem, né, os seus colaboradores, e você quiser fazer uma ação aí,
cada um vai ter sua peça, né, totalmente exclusiva. Eu já tenho a minha aqui, né? Eu tenho várias aqui. Um presente muito legal, né? Com a Uma galera sugestão aqui. de presente muito top. No mais, Thiago, obrigado pelo convite, né? Parabéns pela iniciativa de vocês aí, tá gerando e registrando o conteúdo, né? Deixa eu botar aqui. Pro ramo da fotografia, é muito legal isso. Que bom, cara, que bom. Eu fico agradecido, né, por a gente compartilhar um pouco da nossa jornada. A gente não deu falar muita coisa, né, que a gente fez correria, tantas né? coisas aí, né, nesse tempo que a gente esteve lá com vocês, mas obrigado mais uma vez, né? Obrigado também por nos servir aí com um trabalho tão impecável, né, com Estamos material aí pra impresso, desde a fotografia, álbum, enfim. Pode ser, obrigado, querido, tá? Valeu, mestre. Tamo junto, tá bom? Muito bem, gente, esse foi mais um programa aqui do nosso podcast da Fotografia Exponencial. Um lugar onde a gente convida nossos amigos, pessoas queridas, a sentar à nossa mesa, tomar um café, tomar uma água, para compartilhar as suas experiências. E para provar que você ficou até aqui, para dar essa moral para nós aqui, você vai escrever a palavra álbuns, porque é o que ele faz, é o que ele vende, é o que ele vive, né? E traz sempre um material de super extrema qualidade aqui. Ative o sininho para receber as notificações dos próximos episódios e eu te vejo na próxima.